Bom dia, é um prazer falar com você, Lívia. Bom dia, Joel. É um prazer ter vocês de volta ao Jornal da Manhã, totalmente recuperado. Isso realmente é muito importante para todos nós, que gostamos de você e torcemos pela sua recuperação. Já fazendo aqui à disposição diretamente de Brasília. Já fazendo um agradecimento ao senador Nelsinho, que conversou conosco aí durante esse período todo, né, explicando, dando muita força aí, e a gente se juntou, né, senador, para ajudar as pessoas, contribuir com a experiência, né, o senhor inclusive aí com essa questão do plasma também, que é algo que pode ser muito importante essa recuperação, né, senador? É verdade, cada dia a gente descobre e aprende mais com a doença. E eu estou falando agora como médico, fico lendo artigos, cada dia tem uma novidade, mas tudo isso ainda precisa ter o que a gente chama de fase 4, que é o teste clínico em massa nas pessoas, né? Enquanto isso não vem, vamos continuar fazendo o que a gente sabe que deve ser feito, que é evitar aglomeração, distanciamento social, lavar as mãos, usar álcool em gel, usar máscara e por aí vai. Senador, a gente vai falar aí da questão de reforma tributária, visita do presidente Bolsonaro, mas antes de entrar nesses assuntos, o senhor acompanhou aí a comitiva de ajuda humanitária do Brasil ao Líbano, né, por conta dessa explosão que aconteceu no último dia 4. Quais foram as nossas contribuições aí para os libaneses? Alimentos, suprimentos, remédios, como é que foi isso? Olha, realmente foi algo que vai marcar na minha trajetória política, porque a gente foi convidado pelo próprio presidente Bolsonaro, que nos telefonou, dizendo que estava organizando uma comissão, melhor dizendo, uma comitiva, com a intenção de uma missão humanitária até o Líbano. E lá, ao chegar, a gente constatou que muito mais importante do que as quase 10 toneladas de mantimentos que a gente levou, as 8.000 toneladas de arroz que estão indo via marítima, foi a nossa presença lá. Vocês não têm noção como o povo libanês gosta dos brasileiros. E a verdade mostra que nós temos mais libaneses e descendentes libaneses no Brasil do que dentro do próprio país. Então, quando a gente chegou lá, logo que desembarcamos no aeroporto, na hora que o avião está para pousar, você já vê num cenário de destruição na região do porto e na região vizinha. Quando a gente acabou de pousar e descemos pelas escadas, as autoridades libanesas choravam como se tivesse tido assim uma comoção muito forte. E a gente ficava sem entender o que era aquilo, mas era a emoção de receber a gente. Então, aquilo foi realmente recheado de uma profunda emoção dentro de todos nós. E mais do que isso, a gente foi lá visitar a zona portuária e aquela estrutura que explodiu, que parece até uma estrutura de concreto, aquilo ali, na realidade, são silos, são vários silos tubulares onde se armazenam os grãos, não só do Líbano todo, que ali foi a capital que explodiu, Beirute, como também dos países vizinhos que recebem através daquele silo os grãos oriundos dos locais onde eles importam. Então, e por incrível que pareça, por esses silos estarem cheios, isso acabou causando um amortecimento no impacto. Não fosse isso, a devastação e a destruição ia ter sido muito maior. E, senadora, falando sobre ainda essa questão do Líbano, qual que é a importância para o Brasil e até mesmo para o Líbano, que sofreu com toda essa tragédia, esse relacionamento diplomático? O que isso representa para a nossa nação e para vocês também, enquanto figuras políticas que estão atuando aí na linha de frente de um atendimento importante? Bom, primeiro é o resgate da origem de grande parte do povo brasileiro. É difícil você entrar numa casa
hoje dentro do Brasil, você não tem alguém que não conheça um libanês ou que não tenha uma descendência libanesa. Isso demonstra realmente uma retribuição a tudo aquilo que esse povo acabou por emprestar à nossa sociedade brasileira. Se você olhar os grandes médicos aqui que atuam no Brasil, se você vê a classe política, se você vê a classe religiosa, ou seja, os profissionais da área do direito, em vários setores da sociedade está presente a descendência libanesa. Além do que nós já estávamos tabulando antes disso, isso nos foi pedido nessa viagem, para que a gente possa acelerar o pré-entendimento que já existe de acordo de livre comércio entre o Líbano e o Mercosul, que teria esbarrado justamente na competição dos produtos argentinos, principalmente vinho, azeite e azeitona. E os produtos dessa natureza no Líbano são de altíssima qualidade e a um preço muito bom. Senador, mudando um pouquinho de assunto, falando aí da reforma tributária, né? O projeto do Ministério da Economia já foi entregue há algumas semanas aí. Senhores, como é que está sendo avaliada essa proposta aí pelo Senado? Bom, foi formada uma comissão mista, né, de deputados e senadores. O presidente da comissão é o senador Roberto Rocha e o relator da comissão é o deputado Aguinaldo Ribeiro. Ocorre que um ponto na minha avaliação torna-se frágil esse encaminhamento. Se você olhar para trás e ver como que foi que a gente conduziu a reforma da Previdência, tão polêmica quanto a questão da reforma tributária, várias audiências públicas foram feitas, formaram comissão na Câmara, formaram uma comissão de acompanhamento no Senado. Todas as dúvidas eram exauridas a partir do momento que tinha essas audiências públicas. Nós estamos trabalhando de forma à distância, remota. E, na minha avaliação, isso vai ser um ponto que não vai contribuir para um andamento célere e positivo através de uma aprovação dessa reforma. São pontos polêmicos, pontos divergentes. Eu fui demandado pelos secretários municipais de finanças das grandes cidades e das capitais, querendo também colocar os seus interesses, e nada mais justo do que isso. Eu fui demandado por outros setores da economia. Então, é uma questão que realmente vai pesar contra. Além disso aí, nós temos vários pontos polêmicos nessa questão. Primeiro, dentro de todo esse contexto, tem algumas isenções que a gente entende que acaba sendo colocado, vamos dizer, o jabuti em cima da árvore. Alguém botou lá para poder beneficiar esse ou aquele setor. O que, na nossa avaliação, não deve ser feito. Se você tem um projeto para poder simplificar, é muito fácil. Bota 2 mais 2 é 3. E não 2 mais 2 é 5, como a gente observa que acontece em algumas entrelinhas desse texto. Eles falam que vão extinguir o piso com fins, em detrimento disso vai ser criado um imposto único, mas você vê que a conta não fecha. Mais delicado do que isso é o seguinte, e isso tem que ser colocado de forma clara. Nós estamos num ano de eleições municipais, das eleições diante das cidades do Brasil, onde vão se eleger prefeitos e vereadores. E dificilmente uma reforma dessa, que tem interesses políticos de tudo que é lado, vai conseguir tramitar da forma como foi, e a gente tem que se espelhar no que deu certo, a tramitação da reforma da Previdência. Então, eu realmente tenho aí uma interrogação muito grande nesse sentido, até porque eu estou aqui em Brasília, você procura esse ou aquele colega, e nenhum está aqui. Cada um está no seu estado, acaba defendendo
um outro ponto de vista, você não consegue conversar direito com ele, e isso realmente é um fator que vai prejudicar o andamento da reforma. E, senador, por acaso a dissolução da equipe econômica, a gente observa aí noticiado na mídia de algumas pessoas que faziam, né, parte do Ministério da Economia, que teriam pedido demissão, isso pode ser um ponto negativo no que diz respeito à tramitação dessa proposta que a gente está tratando aqui? E qual que é o grau de importância no momento de crise, que a equipe econômica esteja unida, que o Congresso também afinado com a proposta? Realmente é algo que nos deixa preocupados. Num momento como esse, a equipe tem que estar funcionando a toque de música, conforme um maestro rege a sua orquestra. E a gente vê que ali dentro não está funcionando dessa forma. Então, essa mensagem está na mão de um deputado que é um deputado experiente, é um deputado que já tem vários mandatos, e eu tenho a convicção que ele vai saber tentar achar o melhor tom possível para apresentar o seu relatório. Senador, e a agenda do presidente Bolsonaro aqui em Mato Grosso do Sul? Já confirmou presença? O senhor está junto, né? Qual que é o motivo dessa vinda dele ao estado? Então, eu recebi apenas um e-mail oriundo do cerimonial da Presidência da República, dizendo que o presidente Bolsonaro estaria me convidando para poder ingressar com ele na comitiva que vai a Corumbá, no Mato Grosso do Sul, na terça-feira, dia 18. Maiores detalhes dessa agenda iria me ser passado, como deve ser, hoje, durante o período do horário de trabalho. Mas, pelo que eu apurei, ele deve fazer algumas visitas em alguns pontos do nosso estado, tipo Corumbá, Nioaque e Campo Grande. São esses 3 pontos que estão previstos dele fazer alguma visita. Agora, especificamente para o quê, eu não tenho detalhes. Eu sei que parece que ele vai inaugurar um radar lá no aeroporto de Corumbá, no próprio pátio ali do aeroporto, vai ser a solenidade. Depois ele se deslocaria por um helicóptero, a depender do tempo aí, né? Porque tem que ver como é que está o tempo. Ele quer visitar o quartel que ele serviu em Nioaque e quer também passar pela nossa capital. Senador... Bom, é isso, quero agradecer. Oi, diga, Joel. Não, exatamente, pode concluir, Lívia. Quero agradecer a participação do senador Nelsinho Trade, trazendo aí também alguns detalhes dessa agenda do presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver se o tempo também contribui para que tudo aconteça conforme planejado aí pela sua assessoria. E, senador, seja sempre muito bem-vindo, obrigada pela sua contribuição, por explicar como é que vocês estão lidando no Congresso com essa questão da reforma tributária, e seja sempre muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Eu que agradeço, um abraço a todos vocês, espero que a gente possa, numa outra oportunidade, estar vivendo tempos mais fáceis, menos difíceis, com a esperança de a gente encontrar logo essa vacina e essa cura por esse mal que está nos rondando o tempo todo na nossa vida de hoje. Obrigado mais uma vez ao senador Nelsinho Trade. Lívia Machado, vou dizer o seguinte para você, hein? Vamos embora. Vamos embora, porque são 7h02. Repita. 7h02. Então, o Jornal da Manhã.